Olá, irmão Magno, a paz do Senhor Jesus. Irmão Magno, curiosidade, me responda aí. Muita gente fala de que Adão e Eva não tiveram filhos antes do pecado, né? Aí eu pergunto para o senhor, qual é a sua visão a respeito disso? Porque Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra diz que Deus dá ordem para multiplicar. Gênesis capítulo de número 3, versículo 16, Deus disse que iria multiplicar as dores de parto de Eva. Se não tivesse filho, também não poderia ter parto, não poderia ter dor. O que você me diz aí? Paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor, irmão Magno. Parabéns pelo seu programa. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. A lei de Deus, ela foi abolida ou ela permanece? Boa noite, eu sou Magno Rocha, este é o programa Sim Está Escrito. Hoje no programa temos duas perguntas, uma do irmão da Mata, e ele quer saber o seguinte: a lei de Deus foi abolida por Cristo na cruz do Calvário? E a outra pergunta é do pastor Emanuel. Ele quer saber a minha opinião, né, porque alguns dizem que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, e outros dizem que não. Ele quer saber a minha opinião sobre este assunto, logo após a vinheta. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. Estou de volta. Eu convido a você para nós orarmos ao nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos gratos ao Senhor pela nossa vida, pela graça do Senhor dispensada para conosco, Pai Santo. Muito obrigado, Deus. Continue nos ajudando a pregar o Evangelho, e que o Senhor abençoe aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho, abençoe os irmãos que perguntaram, aqueles que irão, né, Pai, ver esse vídeo, assistir o vídeo, que o Senhor abençoe grandemente, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem, agora a primeira pergunta que eu vou responder aqui é a do irmão da Mata. Ele perguntou o seguinte: a lei de Deus foi abolida? Por que ele pergunta isso, irmão? Perguntou isso? Porque para muitos cristãos, a lei de Deus foi abolida. Mas eu quero começar dizendo que a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Paulo diz que onde não há lei, não há transgressão. Nós só podemos transgredir uma coisa que existe. No caso de um semáforo, nós só podemos transgredir essa lei quando passamos no sinal vermelho. Se não tiver sinal, nós não vamos transgredir a lei de Deus. Se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, não há condenação. E a cruz de Cristo teria sido em vão. Agora nós vamos aqui à primeira passagem bíblica, né, para fundamentar a nossa resposta aqui, né, de forma clara. Cristo diz assim, Mateus 5,17: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Quando Jesus disse que veio cumprir, irmão, o cumprir aqui não é no sentido de dar fim à lei, mas de expressar ou ensinar o sentido completo. Por quê, irmãos? Israel, irmãos, ele tinha inventado muitas coisas na interpretação da lei. Eles tinham posto fardos pesados. Por exemplo, no sábado. O sábado era um fardo pesado em Israel.
que não poderia cuspir no chão, andar mais de 1 quilômetro, coisa que a palavra de Deus não ensina. Então Cristo veio ensinar como realmente nós podemos cumprir a lei. Qual é o significado, qual é o sentido da lei de Deus? A outra passagem bíblica está em Romanos 3 e 31. Vamos aqui, o apóstolo Paulo fala aqui aos romanos. Esse mesmo apóstolo que fala aqui é aqueles que as pessoas que defendem que a lei foi abolida, diz que ele fala que Cristo aboliu a lei nas suas cartas. Mas se ele diz uma coisa em um livro e diz outra em outra, então Paulo não estava bem da cabeça. Porque aqui está escrito: visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? Pergunta Paulo. E responde ele mesmo: de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Como é que Paulo afirma que pela fé não se pode abolir a lei? Ao contrário, ele confirma a lei. Em outra parte ele diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Como é que um homem desse vai, em outra carta, escrever a alguém que a lei de Deus foi abolida na cruz? Mas vale a pena, irmãos, ressaltar uma coisa. A lei, quando se fala em lei de Deus, a lei de Deus tem alguns aspectos. O aspecto moral, os 10 mandamentos. O aspecto civil. O aspecto, dietético, que é a lei de saúde, de Levíticos 11. E a lei cerimonial, o aspecto cerimonial. O que foi cravado na cruz, irmão, foi o aspecto cerimonial da lei. O Cordeiro de Deus, que era sacrificado. Hoje não sacrificamos mais, porque sabemos que estas coisas apontavam para Cristo. Então foi esse aspecto da lei que foi abolido. E hoje também nós vivemos aqui no Brasil. A lei civil de Israel não é a mesma do Brasil. Mas a lei moral, ela é universal. Ela é para todos os povos. Ela não foi dada para judeu, ela não é uma lei de judeu, não é? Porque o sábado foi estabelecido lá no Éden. Não havia nenhum judeu. Estava somente Eva e Adão. Então, por essas palavras, por estas passagens bíblicas, nós podemos ter plena certeza de que a lei de Deus não foi abolida. Porque se a lei de Deus tivesse sido abolida, não haveria juízo final. Ou em que se basearia o juízo final? Qual era o código? O código, com toda certeza, é a lei de Deus. Agora vou para outra pergunta aqui. A pergunta do pastor Emanuel. E também está em Gênesis. Ele, acredito pelo expressar-se do pastor, ele acredita que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Ele citou 2 versos aqui de Gênesis, que eu vou ler aqui. Ele citou verso 28 do capítulo 1. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele citou também Gênesis 3, verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento
na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Então, irmãos, eu vou citar aqui, irmãos, 3 argumentos daqueles que defendem que Eva e Adão tiveram filhos no jardim. Um deles é que no capítulo 1, verso 28, havia a ordem para multiplicar-se e encher a terra. A outra razão é o verso 16, quando Deus disse que multiplicaria as dores da mulher. E dizem, só se pode multiplicar aquilo que já existe. A outra razão, a terceira, é o tempo que Adão e Eva passaram no jardim. Alguns argumentam que passaram muito tempo. Então, se a ordem era para se multiplicar, então eles tiveram filhos no jardim. Agora eu vou citar outras razões daqueles que defendem que Adão e Eva não tiveram filhos no jardim. O primeiro argumento é que no capítulo 1 e no capítulo 2 não existe nenhuma menção de filhos do casal. A segunda razão é o pecado. Nós vemos na narrativa, no capítulo 3, que a serpente enganou Eva. Ela comeu o fruto e deu para o seu marido. A terceira é a expulsão do jardim. Quem foi expulso do jardim? A narrativa bíblica diz Adão e Eva. Mas eu vou acrescentar aqui uma quarta razão, que quando Deus sentenciou por causa das transgressões, Deus sentenciou quem? A serpente, que também está incluso Satanás, Adão e Eva. Não há nenhum relato da sentença de filhos sendo sentenciados, né? Porque o relato diz que foi estes que transgrediram a vontade de Deus. Pois bem, irmão, vale a pena ressaltar que este assunto não é um assunto salvífico. Se eu crer, se eu acreditar que Adão não teve filhos, eu não vou perder a minha salvação. E se você acredita que teve, você também não perderá a sua salvação. Irmãos, agora eu vou refletir sobre aqueles que afirmam ou acreditam que Adão e Eva tiveram filhos no jardim. A ordem era para se multiplicar, sim. A ordem era para se multiplicar, mas vale a pena ressaltar que Deus criou o homem para viver eternamente. Então, quem vive eternamente, irmão, não vive preso ao tempo. Não há um vexame, né? Vamos dizer assim, para algo acontecer como nós hoje, porque a nossa vida é curta. A outra razão aqui é que Deus disse também aqui que multiplicaria as dores de Eva. Agora ela ia ter filhos com dores. Daí o argumento é que só se multiplica aquilo que já existe. Ou seja, o argumento é que se Deus disse que ia multiplicar, é porque ela já tinha passado ou já tinha tido dores. Mas eu vou dizer uma coisa. Aqui está se tratando de Deus, que é onisciente. Quando Deus criou Eva, Ele sabia exatamente o processo que ela teria para dar à luz a filhos. E Ele, como onisciente, sabia que ela teria algum grau de dor, não é? Se ela tivesse filhos antes do pecado.
E agora Deus, sendo onisciente, ele podia exatamente dizer: olha, mulher, eu vou multiplicar a tua dor, sem ela nunca ter tido filhos e nunca ter sentido dor, baseado que Deus é onisciente. Outro é o tempo, que Adão passou no jardim. Muitos acreditam que ele passou muito tempo. Eu, particularmente, acredito que não. Adão não passou tanto tempo assim no jardim. O outro argumento aqui das pessoas que defendem que não tiveram filhos, eu vou comentar também. O capítulo 1 e 2 não menciona nascimento de nenhum filho de Adão e Eva. No capítulo 3, no pecado, só Eva peca, é enganada pela serpente, toma o fruto e dá para Adão. Não há nenhuma menção de filhos aqui, que pecaram ou não pecaram. A narrativa bíblica não cita nenhum filho. Quando eles foram expulsos também, a Bíblia diz que foi expulso Adão e Eva, e Deus pôs querubins para guardar a entrada do jardim, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Se Eva e Adão tiveram filhos antes do pecado, eles não participaram do pecado e da transgressão. E a pergunta fica: o que aconteceu com esses filhos? Porque a narrativa bíblica vai narrar a descendência do homem, ou a genealogia, a partir de Caim e Sete. Não menciona filhos, nenhuma descendência de filhos antes do pecado. E também, quando foram sentenciados, somente Adão, Eva e a serpente, que inclui também Satanás, receberam a sentença pelas suas transgressões, pela desobediência à lei de Deus, à palavra de Deus. Se Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado, este é um grande mistério da Bíblia. Porque em lugar nenhum se menciona tais pessoas. Mas cada pessoa lê a Bíblia e tire a sua própria conclusão. Eu, particularmente, acredito que eles não tiveram filhos antes do pecado. Eu me agarro à narrativa bíblica, que nada fala de filhos antes do pecado. Se existiram, eu não posso afirmar que existiram, porque a Bíblia não afirma, mas ela afirma que Adão e Eva tiveram filhos após o pecado, nascendo Caim e seu irmão Abel, e depois outros filhos que nasceram durante a vida de Adão e Eva. Eu acredito particularmente que eles não tiveram filhos, mas que cada um tire a sua própria conclusão, assista o vídeo e analise as bases bíblicas que eu estou usando, os argumentos que eu estou usando, aqui, porque se eles tiveram filhos antes do pecado, parece contradizer Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, estão da glória de Deus. Romanos 5:12 também diz que o pecado veio através de um homem, assim a morte entrou e passou a todos os homens.
se o salário do pecado é a morte, se os filhos, antes do pecado, não pecaram, então eles não poderiam receber ou morrer, porque não pecaram, né? Então, se eles morressem não tendo pecado, Deus seria injusto, porque nós morremos por causa do pecado, e Cristo morreu em nosso lugar para que nós não morrêssemos eternamente. Então, eu espero ter respondido aos meus irmãos, ter sido claro, né, nas minhas respostas, e que os irmãos que perguntaram tirem as suas próprias conclusões, lendo as bases bíblicas que eu apresentei aqui no vídeo. Amém.